mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Programa À Luz das Escrituras. Série É Fato ou Fake? Está no ar a Rádio da Família, anunciando o reino de Deus. Se liga na programação, trazendo paz e comunhão entre os irmãos, alegria em cada coração. Rádio Encontro com Deus. Rádio Encontro com Deus. A Igreja de Deus até você. Iniciamos em nome de Jesus mais uma edição do programa À Luz das Escrituras e convidamos você para que neste momento nós possamos fazer a oração inicial. Deus eterno, Pai de misericórdia e bondade, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, nos achamos mais uma vez na responsabilidade de trazer a Tua palavra com verdade aos corações. Rogamos nesse momento que o Teu Espírito, ó grande Deus, possa estar sobre a vida de cada um de nós, movendo os nossos pensamentos, o nosso coração, em direção, ó Deus eterno, ao querer e à vontade do Senhor. Que a Tua palavra possa, ó eterno Deus, poderosamente exercer, ó Deus eterno, a autoridade sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes. Rogamos bênçãos, ó eterno, sobre a vida de cada um, que o eterno Deus possa, no nome poderoso, ó grande Deus, de Jesus o Cristo, abençoar a vida de cada pessoa que está sintonizado com a rádio Encontro com Deus, com o programa À Luz das Escrituras. Conceda que cada um possa participar ativamente, possa estar contribuindo, ó eterno, com esta programação, para que a palavra do Senhor possa ser engrandecida e chegar mais e mais longe, ó eterno. Nesse momento, ó grande e eterno Deus, rogamos para aqueles que estão enfermos, estenda suas mãos de misericórdias, seus braços de poder, repreendendo toda a enfermidade, todo o mal, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Repreenda todo o poder de incredulidade, toda a força do mal, Senhor, todo espírito de confusão, de paz mental, de saúde espiritual ao Teu povo, a cada ouvinte. Estenda, ó Deus, suas mãos de misericórdia, auxiliando cada pessoa naquilo que cada uma precisa nas tomadas de decisões. Rogamos nesse momento que o espírito da incredulidade, a falta de confiança em Ti, possa ser repreendida, ó Deus. E o Senhor possa trabalhar cada coração para que possam tomar decisões ao Teu lado. Oramos nesse momento, ó grande Deus. Venha o Teu reino, para que a vontade do Senhor possa ser feita na terra, como ela é feita nos céus. Te agradecemos por tudo no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e rogamos mais uma vez que o Teu Espírito esteja sobre o nosso coração, sobre a vida de cada ouvinte, para que a palavra do Senhor possa frutificar e produzir fruto em cada um. Assim eu te agradeço, grande Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, em nome de Jesus, iniciamos mais um programa À Luz das Escrituras. A você, meu querido ouvinte, seja muito bem-vindo. Que a paz esteja com você. Nós esperamos que você esteja bem. Estamos aqui, prontos para um momento muito especial. É aquele momento que nós vamos interagir. Nós vamos crescer na graça e no conhecimento, visto que damos aí alguns passos no caminho, nesse estudo que fala sobre é fato ou fake. Então você que está aí conosco,
Sempre seja muito bem-vindo. Que a paz possa estar dentro de seu lar, na sua família. Também quero saudar o meu irmão e amigo, pastor Lucas Marcolino. Paz seja contigo, meu irmão. Amém, meu irmão, cooperador Giliardi, que satisfação estar aqui, mais uma vez, pelos microfones da rádio Encontro com Deus. Quero aqui mandar meu abraço também, nossa saudação aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com você. A paz seja contigo, que o eterno Deus te dê uma semana de bênção, de paz, e que a sua família possa estar protegida e guardada debaixo das mãos do nosso Deus. É uma alegria estar com você aqui, transmitindo um pouquinho da palavra de Deus. E hoje o nosso programa é um programa de interação. Você pode estar participando conosco, falando dos programas que já foram apresentados. Já foram 7 programas dessa série, É Fato ou Fake. Fale para nós da importância dessa série, que você tem achado, tem aprendido, tem confirmado aquilo que você crê, tem ajudado você a tomar decisão. É isso, para nós, do Operador Giliardi, é muito importante esse feedback, essa participação dos nossos ouvintes, Graças a Deus. Então está aí o convite, meu irmão, minha irmã. Está aí o convite, que você hoje possa interagir conosco. Hoje o programa é de interação. Já foram 7 programas maravilhosos, onde abordamos muitas coisas sobre a questão do é fato ou fake. Você tem alguma história nesse sentido, que você mudou de opinião com o programa? Será que aconteceu isso? Algum versículo que você tinha dificuldade em entender, mas por causa que os outros falavam assim, você também acreditava que era da mesma forma, mas ao consultar as escrituras naquilo que é fato ou é fake, então você mudou de opinião sobre o versículo? Compartilhe conosco. Hoje o programa está aberto para que você possa interagir, e isso é muito bom, a interação com você, meu querido ouvinte, pois o programa À Luz das Escrituras também é feito por você. Então nosso número é o DDD 85 997767077. Vou repetir mais uma vez, DDD 85 997767077. Nós estamos esperando a sua participação aqui, meu querido ouvinte. Programa À Luz das Escrituras. É isso, meu querido. Então você está aí com a oportunidade de participar, de mandar o seu comentário. Nós vamos comentar um pouco, mas você está aberto para mandar aqui. O que você achou dos programas, Você mudou o conceito de entendimento sobre algum versículo, sobre até algumas curiosidades que nós trouxemos aqui? Nossa irmã Jaqueline Kaiser diz o seguinte: Pai, seja convosco, amados, ministro Lucas e cooperador Giliardi. É um grande prazer participar desta programação edificante e esclarecedora sobre as Escrituras. Deus abençoe suas vidas e a todos os irmãos e ouvintes, em nome do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, irmã Jaqueline Kaiser. A Jaqueline Kaiser continua assim, olha: houve esclarecimento sobre vários assuntos, mas quando falou a respeito da passagem em Provérbios, fala sobre que os que me buscam na madrugada me acharão. Aprendi muito a respeito de que devemos ler o contexto para entender o que de fato se relaciona à sabedoria. Olha só, pastor Lucas. Graças a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus pela participação de cada um, sempre participando conosco. As Escrituras estão aí. E o que nós temos que evitar é usar as Escrituras como Satanás usa. Ele também usa a Bíblia. Você sabia disso? Ele usa mesmo. Temos que evitar, não permitir isso. Daí que surgem as interpretações que levam as pessoas para um caminho errado. Então, como é que Satanás usa as Escrituras? Ele usa as Escrituras isoladas. Ele cita textos fora do contexto, ele dá interpretações que não são aprovadas, não tem base nas Escrituras, e as interpretações que ele traz é aquelas interpretações que trazem contradições, e cria contradições com o resto das Escrituras. Então devemos tomar muito cuidado. O exemplo desse aí: me buscar de madrugada, a fila é bem menor, então busque de madrugada que a fila é bem menor. Eu amo aos que me buscam, de madrugada me encontrarão. As pessoas acham que isso se refere a buscar a Deus, e não é. É a sabedoria. Então temos que tomar muito, muito, muito cuidado. Fico muito feliz que
essa série tenha despertado mais ainda os nossos irmãos, os nossos ouvintes, a estar buscando de fato aquilo que está escrito, aquilo que é realmente a palavra de Deus. Nós ficamos bastante satisfeitos, alegres, saber que as pessoas estão sendo despertadas para a verdade que liberta. Graças a Deus. Muito bom, né, meu querido ouvinte? Muito bom. Possamos orar ao nosso Deus para nos dar direção e entendermos a cada dia mais a sua palavra. Meus queridos, temos aí um tempinho. Medite, nós vamos falar alguma coisa, alguns comentários, mas você está convidado a participar. Dentro das nossas programações, dentro dos temas que nós trouxemos, né? Você lembra? Trouxemos vários temas importantes. Eu vou te lembrar alguns títulos aqui. Pode despertar a vontade de você mandar um áudio para nós. Texto e contexto para evitar pretexto. Você lembra desse programa? O achismo e a autoridade dos homens. Você lembra desse também? Esse aqui é muito bom, né? Às vezes os homens, por terem um título, né? Por terem aí um diploma, ou por, às vezes, pegarem a autoridade da igreja, né? Algumas pessoas querem ser donas, e essa autoridade faz com que algumas mentiras se tornem verdades por causa do achismo e autoridade dos homens. E as pessoas vão seguindo doutrina de homens. Está até escrito, né? Nosso irmão Paulo advertindo. Você lembra sobre esse assunto? Muito importante você comentar conosco também. E assim, vários e vários programas que nós trouxemos aqui, como, por exemplo, conhecimento da cultura bíblica, facilita a correta interpretação das escrituras. Você lembra desse também? Muito importante, né? Porque um contexto tem a ver com cultura. E às vezes, se nós trouxermos para a nossa cultura, não vamos entender. Mas se estivermos ali na história de Israel, vamos entender. Então você é o nosso convidado. Mande para nós uma pergunta, mande para nós um comentário sobre um assunto que chamou bastante a sua atenção. É muito importante, esse programa está aberto para que você possa participar conosco. Amém? Graças a Deus. Olha, nós temos aqui, no caso é uma pergunta, eu já vou guardar para quando a gente começar, viu, pastor Lucas? Uma pergunta aqui da nossa querida irmã Thaís. Gostaria de nós adentrarmos para nós comentarmos juntos, para esse momento de interação? Amados irmãos e ouvintes, constantemente a gente ouve perguntas ao cooperador diário das pessoas dizendo assim: poxa, por que a fé de vocês é tão diferente da fé das pessoas? Eles acham que a nossa fé é diferente da fé das pessoas, mas na verdade alguns têm um pouco mais de coragem de dizer: vocês é diferente do que a palavra fala. Como se nós fôssemos diferentes, tivéssemos uma fé diferente da palavra. Quando a verdade é o contrário. A grande maioria dos crentes, infelizmente, tem uma fé diferente da fé bíblica. Essa é a verdade. E as pessoas perguntam, por que há essa diferença? Eu estou tendo a alegria, a satisfação de receber aqui em casa, chegou essa semana aqui com o operador Giliardi, o nosso irmão Valdecir e a sua esposa, a irmã Maria. Eles são lá de São Paulo, estão dando uma passeada por aqui. O irmão Valdecir tinha 23 anos, que era da congregação cristã. E é um amigo nosso de longos anos, e ele sempre ouvia da gente a palavra de Deus. Mas sempre ficava naquela e não tomava decisão, né? Ano passado a gente sempre conversando, trocando mensagens, compartilhando a palavra do Senhor nosso Deus. Ano passado nós intensificamos mais a conversa e ele tomou decisão pelo batismo e recebeu o batismo em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. E ele fala assim, é difícil sair de um meio, né? Onde você olha assim uma glória, né? Aquela pompa, aquela coisa assim, né? Ele fala, é muito difícil. Mas o que levou ele a tomar a decisão foi a palavra. Foi a palavra. Conhecer a palavra. E eu quero trazer depois ele aqui,
a trazer uma palavra a vocês aqui, aos ouvintes, tá? Eu queria, cooperador Giliardi, que o irmão tocasse um áudio que nós temos aí, que explica aos ouvintes por que há diferença na nossa fé com a fé da grande maioria da cristandade. Por que há essa diferença? É um áudio de 14 minutos, mas é interessante. Eu quero que os ouvintes ouçam com atenção esse áudio para nós interagirmos nos nossos temas que nós estamos trazendo aqui, os nossos temas que já apresentamos, né? E você entender por que há uma diferença muito grande naquilo que nós pregamos, naquilo que as pessoas creem. Por quê? Já nós voltamos então, vamos ouvir esse áudio, e já nós voltamos com a interação e usando esse áudio também para fundamentarmos aquilo que nós temos trazido. O importante é fazer a vontade de Deus, é estarmos em conexão com a vontade de Deus e dentro dos planos e projetos de Deus. Se sairmos, vamos divergir mesmo. Muitas pessoas já me interrogaram, dizendo assim, de que ministério você é? Aí eu digo, eu sou do ministério de Jesus. Aí elas falam, não, eu não estou perguntando isso, estou perguntando de que igreja você é. Aí eu digo, eu sou da igreja de Deus. Não é isso que eu estou perguntando, não. Estou perguntando, quem é o fundador da sua igreja? Aí eu digo, é Jesus. Eles dizem, não é isso não. Quem foi o homem que fundou a igreja? Eu disse, mas os homens não fundou a igreja? Aonde sua igreja começou? Eu digo, em Jerusalém. Não é isso que eu estou perguntando, não. Aí eles falam que eu estou fazendo confusão. Será que eu estou fazendo confusão quando eu digo que pertenço ao ministério de Jesus? Quando eu digo que pertenço à igreja de Deus, eu estou fazendo confusão? Muita gente nem sabe, irmão Arli, o que é igreja. Muita gente não sabe, não. Eles sabem o que é ministério. Agora, igreja não. E ministério de quem? De homens. Dos homens. Irmão, o importante é que cada um de nós servimos a Deus no ministério. Deus chamou você no ministério tal, então tal. Mas isso é bíblico? Montar ministério? Convido você para darmos uma olhada nas escrituras se eu estou fazendo confusão. E se eu estiver fazendo confusão, sou muito humilde para admitir que eu estou fazendo confusão. Lucas capítulo 3, versículo 23 diz assim: ora, Jesus, ao começar o seu ministério, vamos ler de novo, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Ele começou o ministério dele. E é esse ministério que nós temos que pertencer, né? Nós pertencemos a esse ministério. Quando nós dizemos que pertencemos ao ministério de Jesus, o que eles falam? Eles já acham que a gente está errado, né? Estão fazendo confusão. Lucas 3, versículo 23, essa tradução é a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Sabendo que Jesus, meu amigo, começou o ministério, você escolheria estar em que ministério? No ministério de Jesus ou no ministério dos homens? E aí, Morley? Eles hoje escolhem estar no ministério dos homens, né? Porque infelizmente. O ministério de homem hoje virou comércio, né? E quando a gente, Morley, aponta para eles as verdades da Escritura, o que eles dizem? No meu ministério é diferente? É diferente. Você tem um ministério, você é concorrente de Jesus, montou uma concorrência. Virou o diabo, né, pastor? Porque o adversário é quem? O diabo. O diabo. Ele está concorrendo aí. Então você pertence a que ministério, meu amigo? Lucas 3, versículo 23, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Eu digo, e não digo para a glória minha, mas digo pela misericórdia de Deus. Deus me fez alcançar esse ministério. Eu tenho parte nesse ministério, faço parte do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus. Você pertence a que ministério? Quem é o fundador da sua igreja, meu amigo? Você consegue mostrar uma data? A igreja tal surgiu em 1910, a outra em 1850, a outra em 1960 e não sei quanto, a outra então. E agora eu pergunto, esse tempo todo não tinha igreja não? Eu não estava em igreja, já que ela surgiu em 1910, outra surgiu em 1800 e tanto, outra surgiu tanto. O que é isso, meu amigo? E aí é eu que estou fazendo confusão, né, Morley? Nós vamos ver então quantas igrejas Deus tem. Quantas? Vamos ver. Quantas cabeças tem a igreja de Deus? Quantas? Sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. E quantos corpos Cristo tem? Quantos? Vamos ler um texto, Atos 1, versículos 16 e 17. Nós vamos começar a dar uma olhada nas Escrituras, o que as Escrituras dizem a respeito do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Não se ofenda, meu amigo, com a nossa fala. Olha, um dia você vai agradecer. Irmão Arli, quando ele ouvia, ele dizia, tá doido, não era? Era assim.
E aí hoje ele percebe, foi analisar as escrituras e percebe que as escrituras ela leva por um caminho correto. Hoje eu agradeço e tenho certeza que eu pertenço à igreja de Deus. Hoje você está no ministério de quem? De Jesus Cristo. Amém. Lê para nós Atos 1, a exortação nessa manhã é que para de ser de igreja de homem, seja da igreja de Deus. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras, que o Espírito Santo prendisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. 17. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Judas alcançou sorte neste ministério. Judas não tinha um ministério, ele pertencia ao ministério de quem? De Jesus. De Jesus. Tá vendo, irmãos? Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Judas sim. alcançou parte nesse ministério. Judas fazia parte de que ministério? De Jesus. Atos 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O ministério que recebi de quem? De Jesus. Então quando uma pessoa pergunta para mim, de que ministério você é? E eu digo que sou de Jesus, eles ignoram. Então não conhecem isso aqui, né? Não conhece, não. Não conhece que Judas era parte do ministério de Jesus, fazia parte do ministério de Jesus. Nosso irmão Paulo fala que ele recebeu esse ministério do Senhor Jesus. Então Paulo pertencia a que ministério? De Jesus. Paulo fundou o ministério para ele? Não. E meu amigo, minha amiga, para com isso aí, é uma vergonha, tá? Paulo deixa claro o ministério que recebi do Senhor. Se alguém perguntasse, irmão, ao irmão Paulo de que ministério ele era, qual seria a resposta? Do ministério de Jesus, né? Amém? Lucas 3 e 23. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Então nosso irmão Paulo sabia disso. 1 Timóteo 1, versículo 12. Amém? Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer a você, nós não estamos para brincar, nós não estamos aqui para brincar, não, e nem para ofender a sua fé. Não. 1 Timóteo 1, versículo 12. E dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Pondo-me no ministério. Amém. Outra tradução, no seu ministério. Paulo fala, eu agradeço, porque Verdade. ele me pôs no seu ministério. Agora você quer montar um ministério que é concorrente de Jesus. Paulo disse que pertencia ao ministério de Jesus. Por isso que o que Paulo falava era igual ao que Jesus falava. O que Paulo falava era o que Pedro falava. O que Paulo falava era confirmava as palavras do profeta Isaías, do profeta Miqueias, do profeta Jeremias, as palavras de Moisés, um grande profeta também, né? Confirmava as palavras dos nossos irmãos do passado. Confirmava porque eles pertenciam ao ministério de quem? De Jesus. Agora o que as pessoas falam hoje, irmãos? Contradiz o que Jesus fala ou não contradiz? Contradiz, sim. E quem está se sentindo satisfeito com isso é o diabo, né, pastor? O diabo gosta, porque Estão sabe que concorrendo com Jesus. são concorrentes de Jesus. São concorrentes. Jesus diz, não pensem que eu vim abolir ou destruir a lei. O que os crentes dizem? Eles dizem que Jesus veio abolir. Olha aí. Mas por que eles falam isso? Porque não pertence ao ministério de quem? De Jesus. Jesus diz assim, ora pedindo a vida do reino. Os crentes querem ir para onde, irmão? Para o céu. Jesus diz que o dia do Senhor é que dia? O sábado. E os crentes dizem que é o quê? O domingo. Jesus diz que a morte é o quê? Um sono. E os crentes dizem o quê? Que eles vão para o céu. Vão para o céu. E Jesus disse que ninguém o quê? Ninguém subiu, senão ninguém o que? subiu. Desceu. O que desceu. Muito bem, Paulo diz, eu dou graças ao que tem me confortado, me teve por fiel, pondo-me no ministério. Você, para pertencer ao ministério de Cristo, tem que ser fiel, não pode ser mentiroso. Tem que ser fiel. Pergunto a você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, você pertence a que ministério? Quem começou esse ministério que você pertence? Em que ano a sua igreja foi fundada? Quem é o fundador da sua igreja? Quem é o cabeça dela? Eles é tão inteligente, pastor, que eles tão inteligente e concorre tanto que eles dizem a minha igreja, né? Ah, ainda tem esses A que nossa falam. igreja, lá na minha igreja. Lá na minha igreja. Lá na minha igreja. E ainda falam, nós vamos aumentar o tamanho da igreja, vamos pôr piso na igreja. Ah, irmãos, é muito sério, né? Então Lucas 3, versículo 23, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério.
Olha, meu amigo, Efésios 4, versículo 1 ao 6, fala da unidade do Espírito, fala de um só corpo, de um só Espírito, de uma só fé, de um só Deus. Infelizmente, cada igreja tem um fundador, não existe unidade espiritual nas igrejas, cada igreja forma um corpo, a fé nas igrejas é diversa, o batismo delas é diferente do realizado no ministério do nosso Senhor Jesus, não acreditam em um único Deus. Pastor, será que tem como botar piso na igreja? Tem, na igreja dos homens tem, não tem? Tem sim. Agora na igreja de Deus tem? Tem não. Meu amigo vai ver por que não tem como pôr piso na igreja de Deus. Já você vai ver por que não tem. Efésios 1, versículo 3 e depois o versículo 22 e 23. 3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 22: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça do quê? Da igreja. Da igreja. Agora nós já descobrimos quem é o cabeça da igreja. Quem é? Cristo. O cabeça da igreja. A igreja que é o seu corpo. Então vamos lá, o corpo de Cristo é o quê? A igreja. Cada membro faz parte do corpo de quem? De Cristo. De Cristo. E Jesus, nosso Senhor, é o cabeça da igreja. Quem manda na igreja? Jesus. Então Deus constituiu Jesus como cabeça da igreja, mas os homens hoje são cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Jesus. Aí eu pergunto, dá para pôr piso na igreja? Dá não tem como. Percebeu, meu amigo? Esta é a igreja que a Bíblia fala. A igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça da igreja. Isso é o que a Bíblia ensina, mas os homens querem fundar igrejas. Se os homens acreditassem nisso, eles procurariam pensar igual Jesus pensa, fazer igual Jesus fez, fazer igual os apóstolos fizeram, mas eles não pensam nisso. Eles não têm essa fé, né, pastor? Não tem, infelizmente. A fé que nosso irmão Judas manda nós batalhar. A fé que uma vez foi dada aos santos. É. Amém? Como seria, irmão Arli, um corpo que não recebesse o comando da cabeça? Seria bem difícil, pastor. Está cheio de pessoas aí que diz que é corpo de Cristo, igreja, e que não recebe o comando da cabeça? Verdade, tá cheio. Meu amigo, minha amiga, não é para ofender a sua fé. Não é para ofender. Vamos ler Efésios 5, versículo 23 e 24, reforçando esta questão também, que a igreja é o corpo de Cristo e que Jesus é o cabeça. Efésios 5, versículo 23 e 24. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Amém? Amém. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres seja em tudo sujeite ao seu marido. Amém? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do quê? Do corpo. Meu amigo, se você não pertence ao corpo de Cristo, aqui diz que ele é o salvador do corpo, ele não vai salvar o corpo que não é dele. Efésios 4 e 4 diz o quê? Há um só corpo. Então Deus não tem várias igrejas, Deus tem uma. Jesus Coríntios, não tem vários corpos. 1 Coríntios 10, 32. Leia para nós. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Meu amigo, consulte na sua Bíblia a igreja de Deus e você vai ficar surpreso. A igreja, corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, é conhecido nas Escrituras como igreja de quem? De Deus. A igreja de Deus começou em Jerusalém. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Verdade. Eu pergunto para você, você quer pertencer a que ministério? Forma corpos diferentes. Não tem Jesus como cabeça. Não. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 3, versículo 11, ele diz assim: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, que é o Senhor Jesus. Ao fundar igrejas, estão atestando que a igreja fundada por Jesus não existe mais. Infelizmente. Amém. Quero dizer ao amigo o seguinte: quando surgiu uma igreja guardando o sábado, já existia uma igreja que assim fazia. Verdade. Quando surgiu uma igreja falando do reino de Deus, já existia uma igreja que assim acreditava. Quando surgiu uma igreja dizendo que as mulheres devem cobrir a cabeça ao orar e profetizar, já existia uma igreja que fazia assim. Quando te perguntam sobre a origem da sua igreja, você aponta para algum momento do século 18, 19 e 20 ou aponta para a época dos apóstolos? Olha a pergunta.
Quando uma pessoa pergunta para você a origem da sua igreja, você aponta para algum momento do século 18, 19, 20 ou aponta para a época dos apóstolos? Amém? Amém. Quero perguntar novamente: você pertence a que ministério? Quem é o fundador da sua igreja? Qual o nome dela? Onde ela começou? Quantas igrejas Deus tem? Quantas cabeças tem a igreja de Deus? A igreja é o corpo de Cristo. Quantos corpos Jesus tem? Pense nisso. Espero que os ouvintes tenham, cooperador Giliardi, ouvido assim com bastante atenção. Eu creio que dá para compreender muito. Não dá, irmão, cooperador Giliardi? Ah, irmão, muito. Observamos o porquê disso tudo, pastor. Então os ouvintes percebem a causa da diferença. Por que há uma diferença naquilo que nós pregamos com aquilo que quase a totalidade das igrejas expressam? Quando nós pregamos as verdades, as pessoas dizem assim para nós: olha, vocês são uma mistura de testemunha de Jeová. Eles falam isso porque nós estamos pregando o reino de Deus. Vocês é uma mistura da congregação por causa do véu. Vocês é uma mistura da adventista por causa do quê? Do sábado. Esses grupos todos surgiram depois. Já existiam todas essas doutrinas. E o objetivo dessa série, meu amigo, amiga, é despertar você para buscar nas Escrituras. Então nós pertencemos a uma igreja que foi fundada por Cristo, nosso Senhor. Não é exclusivismo, nós não estamos pregando exclusivismo. Mas as Escrituras apresentam uma única igreja, que é o corpo de Cristo. Uma única igreja, que não é 4 paredes, que não é organizações de homens. E ela fala de um Espírito que atua nos crentes, levando os crentes a uma fé única. Então não somos nós que estamos mudando, não foi nós que mudamos. Nós continuamos seguindo aquilo que o nosso Senhor Jesus pregou, que os profetas pregaram, que os apóstolos ensinaram. E é por isso que o irmão Paulo diz: transformaram, mudaram a verdade de Deus em mentira. E a mentira foi mudada para a verdade. Então a mentira é verdade e a verdade virou mentira. É o que tem acontecido. Os homens hoje, na sua compreensão carnal, alteram totalmente as Escrituras. E é esse o objetivo dessa série: despertar você para a verdade. Você que tem ouvido o programa À Luz das Escrituras há muito tempo, eu não tenho buscado tomar uma decisão, que o eterno Deus te fortaleça para que você possa assim encontrar forças e tomar uma decisão. Porque é necessário tomar uma decisão. Não podemos viver, como apresentou bem o profeta Elias, cocheando entre 2 pensamentos. Ele chamava a atenção do povo de Deus, Israel. Olha, se Baal é Deus, então siga Baal. Agora, se o Senhor Deus, Ele é o Deus verdadeiro, siga Ele. Nós não podemos seguir verdades e mentiras, e não podemos muito menos transformar a verdade de Deus em mentira. Ontem eu conversando aqui com o irmão Valdecir, ele dizia, e a esposa dele dizia: mas como, né? Poucas pessoas, eu não sei como, não tem aquela expressão, aquela glória. Falei para ele: vocês já imaginaram nos dias do nosso Senhor Jesus? Jesus e um pouco de pessoas andando com ele nas ruas de Jerusalém ali, e a glória do templo, e aquela grandeza, aquela glória, e gente vindo de vários lugares para o templo. O movimento de Jesus lhe parecia nada. É a mesma coisa, meu amado. As coisas de Deus, ela tem uma simplicidade que aos olhos dos homens não é aceita. Os homens esperam coisas extraordinárias, esplendosas. Não é assim. Não é assim. Graças a Deus. Então, meu querido ouvinte, você está no programa À Luz das Escrituras, um momento de interatividade com os programas que foram 7 temas dessa série, É Fato ou Fake? E ela vai continuar. Nós estamos aqui para ver a sua opinião, a sua mensagem. Conversamos, interagimos e agora vamos ler algumas perguntas, algumas interações da nossa audiência que tem a ver com algum dos nossos assuntos ao qual nós trouxemos aqui.
Inclusive, um dos nossos últimos programas, últimos temas ali, Pastor Lucas e queridos ouvintes, foi também falar o perigo de recusarmos parte das Escrituras. Então nós entendemos ali que as pessoas, ou melhor dizendo, as autoridades eclesiásticas nos séculos, depois que a igreja se espalhou, né, dos anos 70 ali, depois da diáspora, entendemos que a igreja de Deus sofreu perseguição e uma autoridade eclesiástica pelos homens começaram a dizer que a verdade das Escrituras era de judeu, sendo que era o próprio Deus que tinha dado essa verdade. Então, nesse sentido, meus queridos ouvintes, observe bem. Você está vendo? As pessoas desconsideraram a primeira aliança e assim colocaram somente uma parte das Escrituras e rejeitaram toda a parte que dá base ao escopo inteiro da salvação. E assim vem a pergunta da nossa irmã que tem a ver com esse tema que nós trouxemos. Olha, o perigo de recusarmos parte das Escrituras. Qual é a pergunta da irmã? Nossa irmã Thais Fernanda diz o seguinte, olha, amados, sobre os 10 mandamentos, muitos obedecem o não matarás, não adulterarás. Mas o mesmo Deus que escreveu esses, também escreveu a guarda do sábado. Porque eles consideram obedecer a uns e outros não. Eles não sabem que, de fato, se não obedecer a um, também não está obedecendo a todos os 10? Amém, irmã Thaís? Uma boa pergunta. E, de fato, é isso que acontece. Por que eles fazem isso? Considerando somente uma parte das Escrituras. Ao seu bel prazer, veem a autoridade dos homens. Há aqueles que eles querem para obedecer. Somente os 9 não tem nenhum problema. E aqueles que eles desconsideram que é o 4º mandamento, que se Deus falou, se Deus escreveu, se Deus colocou em tábuas de pedra, Deus está colocando que todos têm a mesma origem, que o sábado é dele, não é de Moisés, não é do povo judeu, é dele, o sábado é do Senhor. E o sábado foi feito por causa do homem, então é uma bênção para toda a raça humana, sem distinção étnica, sem distinção de nacionalidade, sem a ver com sangue. O sábado é um princípio espiritual que todo homem tem que obedecer. E assim nós entendemos, irmã Thais Fernanda, por que isso acontece? Por desconsiderar uma parte das Escrituras e colocar, vamos dizer assim, uma identidade a qual não tem, como se fosse só dos judeus, e dividem judeu de igreja. Mas, quando nós vamos para as Escrituras, não existe essa divisão. Infelizmente, as pessoas desconsideram a palavra de Deus, desconsideram uma parte das Escrituras e dão ouvido à doutrina dos homens. Mas aqueles, assim creio eu e assim nós vemos nas Escrituras, que aqueles que querem, de fato, ter um compromisso com as Escrituras, o coração vai abrir. E ele vai entender que não pode deixar de ter uma parte da Escritura, porque eles se tornam uma só. Quando nós vamos aqui nas Escrituras, em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Gostaria de ler com os irmãos aqui. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Primeiro, a igreja de Deus, a coluna e baluarte da verdade, ela é edificada. Ela é firme, ela tem uma edificação. E essa edificação é qualquer uma? Não. Fundamento. Quando nós vamos na palavra fundamento, né? O que significa um fundamento? Fundamento, um edifício bem construído, uma base sólida, uma base bem feita. E qual é esse alicerce, qual é essa base bem feita? A dos apóstolos e dos profetas. E quem é a pedra fundamental? Quem é uma cabeça? Jesus. Não tem como nós considerarmos uma parte e deixarmos a outra, porque a igreja é bem edificada. Infelizmente, nós vemos essa realidade por causa que as pessoas dão mais ouvido aos homens do que ao próprio Deus, né? Assim, pastor Lucas, infelizmente. É isso, infelizmente, né? E aí tem uma fé totalmente diferente das Escrituras
e acha que é a gente que está errado. Então não somos nós que estamos errados. E um ódio, como o irmão cooperador Giliardi trouxe, Satanás desenvolveu um ódio, fez com que as pessoas tivessem ódio de judeu. Mas esquecem, ou não compreendem, não entendem, que o próprio Senhor Jesus era um judeu. Ele era um judeu. Não sei por que Satanás consegue isso. Então nós, a Igreja de Deus, ela busca viver a fé que uma vez foi dada aos santos. Ela vive essa fé. Ela vive essa fé. E ela procura, com todo cuidado, viver de acordo com a vontade de Deus e crer naquilo que está escrito na palavra. Trazendo sempre, como disse o nosso irmão cooperador Giliardi, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A Igreja de Deus tem uma fé harmônica com as Escrituras. Ela tem uma fé harmônica. Que Deus possa ser louvado. E você, meu amigo, que tem ouvido a palavra do Senhor nosso Deus, mas não tem tomado a decisão, é isso, tem que tomar a decisão, não é exclusivismo. Nós não estamos pregando um exclusivismo, mas as Escrituras apontam para verdades que são verdades. Ela aponta com toda franqueza e sinceridade, com bastante clareza. Agora, se os homens reinterpretam as Escrituras de acordo com sua vontade, como nós estamos mostrando nesses 7 programas que nós já passamos, já trouxemos para você dessa série, os homens têm mudado a verdade de Deus, e nós não podemos acreditar naquilo que não é a verdade, né? Tirar a palavra do nosso Deus do contexto, deturpar todo o sentido das coisas, né? Nós não podemos fazer isso. Nós temos aqui algumas perguntas, cooperador Giliardi. Pastor Lucas, o senhor também fica à vontade para comentar e dar mais um corpo a essa aqui, tá? Que eu respondi, mas o irmão pode ficar à vontade. Eu vou fazer a próxima, o irmão pode comentar as duas. E vemos aqui a nossa irmã Miriam. Ela faz a seguinte pergunta. Irmãos, Apocalipse 12 é um capítulo bastante utilizado para retratar falsamente sobre Maria. O próprio catolicismo tem conhecimento de 3 maneiras de interpretação. Olha só. Maria, Israel e a Igreja. Todavia, o que afirmam é que se trata de Maria em seu sentido exclusivo, ou seja, a interpretação exclusiva é Maria ali em Apocalipse 12. Quando essa crença veio a ser defendida e por quem? A partir do momento em que eles têm esse conhecimento de outras formas de interpretação, seria cegueira, no sentido de não ver a verdade, ou uma maneira de encontrar coisas para defender o que acham, mesmo sabendo do que Apocalipse fala. Ou seja, será que eles estão fazendo isso para forçar o texto, né, a defender aquilo que eles acreditam, ou é uma maneira cega, né, irmã Miriam? Seria isso. Seria isso também uma estratégia de Satanás a usar líderes que sabem a verdade, mas a escondem? Então, acredito, pastor Lucas, pode ficar à vontade, meu irmão. E cai muito naquele tema que nós falamos. As Escrituras, X interpretações e suposições, né? Então as pessoas dão mais ouvido a interpretações de autoridades e suposições. Fique à vontade, pastor. Muito bem, minha irmã. Agradecemos a você pela sua participação e pelo tema que trouxe, né? Então a irmã trouxe muito bem Apocalipse 12 para a Igreja Católica Romana. Ali eles dizem que é Maria. Para os adventistas, me permita citar o nome, citar assim, eles creem que ali se trata da igreja, que a mulher ali é a igreja. Outros acreditam que se trata de Israel. E a interpretação correta seria qual? Se se trata realmente ali da igreja, a igreja é que dá a luz a Cristo, porque a mulher dá a luz a um varão. Então seria Maria, porque Maria dá a luz a um varão. Mas é Maria que foge para o deserto? É Maria que o diabo está perseguindo? Ou não há uma harmonia no texto? Ali com certeza, meus amigos e ouvintes, se trata sim, a interpretação ela refere a Israel sim, a nação de Israel como uma mulher que vai gerar o filho. E aí quando a gente entende que a igreja é a continuação do povo de Deus Israel, nós entendemos que é ela que foge para o Egito, para o deserto, o remanescente dessa mulher. O resto
desse povo, né? Que foge da vista da serpente e que é guardado por Deus para que fosse preservada essa fé que nasce lá com Abraão, nosso pai, que foi o primeiro que ouviu o evangelho. E que vem sendo transmitida desde Adão 7 e 100 até os nossos dias. Quando nós chegamos à genealogia de Jesus, nós encontramos uma sequência, um DNA dentro das Escrituras que prova a origem do povo de Deus. Amém? Agora, os dogmas que inventaram, minha irmã, eles inventaram como um sincretismo, na verdade, são 4 dogmas. O dogma mariano são 4, é a maternidade divina de Maria, que é o primeiro dogma. O segundo dogma é a virgindade perpétua de Maria, e o terceiro é a Imaculada Conceição, e o quarto dogma é a Assunção de Maria, isso é, Maria foi aos céus em corpo mesmo, está lá nos céus já. Esses dogmas, eles vão surgir a fim de conciliar o paganismo e trazer um sincretismo para dentro da fé que foi deturpada, uma fé cristã apostatada. Então, a maioria dos dogmas, esses ensinamentos, eles pegam conceitos e práticas pagãs e vêm trazer para dentro da igreja. Há quem diz que Maria, a figura de Maria surgiu para competir com Diana, com deusas que existiam no passado e que faltava essa figura feminina dentro da igreja. E Roma fez isso muito bem. Excelente resposta, graças a Deus. Então, é isso, é aprendendo, né? Nós temos um áudio aqui, pastor, do nosso cooperador, irmão Adailson Braga, né? Que está retransmitindo ali na rádio Verdade em Foco. Ele mandou 2 áudios. Glória a Deus. A paz esteja com todos os amados que escutam o programa Luz das Escrituras e também estão conectados com a rádio Verdade em Foco. Creio que a palavra de Deus ela tem um poder de interpretar-se a si mesmo. Quero aqui fazer uma observação entre exegeses e exegese. Uma pergunta eu quero deixar para cada um de nós. Qual das duas estamos praticando em nossas interpretações hoje? Portanto, exegese, que eu acredito, é a interpretação profunda que se faz de algum texto da palavra de Deus. O objetivo da exegese dos textos da preciosa palavra de Deus tem uma prioridade, meus amados, em sua análise dos textos e contextos, tanto anteriores como posteriores, em relação a outros textos referentes àquilo que estamos vendo. Portanto, a palavra exegese deriva do grego, se eu não me engano, é exegeomai. Exegeses, para mim, significa extrair, externar, tirar, ou dizer, ou conduzir o texto que estamos lendo. Por isso, o termo exegese significa, para mim, eu creio, interpretar, revelar o sentido, ou seja, interpretar aquilo que está se lendo, revelar o sentido de algo ligado ao mundo, às pessoas. A interpretação dos textos bíblicos é o que chamamos de exegeses. Portanto, se confere agora a exegeses à interpretação das Escrituras Sagradas, podemos dizer, desde o século I, século II da era cristã, vem aí a questão da exegeses. A paz esteja com todos, que o Eterno vos abençoe a todos. Graças a Deus. Exegese, um termo técnico, né, meu irmão Adailson? Então, às vezes, os nossos irmãos ouvem palavras técnicas, e é por isso que nós trazemos os significados, porque é uma palavra que não é conhecida, e muitos acham que é uma coisa distante de nós. Mas não, é algo que nós queremos para perto. É de fato isso que o irmão trouxe, é extrair o que o texto está falando. Por exemplo, como foi dito aqui mais cedo, né, sobre de madrugada. Ao fazer uma exegese, nós entendemos o que o texto quer falar de fato para nós, como também outras e outras. Olha, meus queridos, como a exegese é importante. Existem doutrinas que são criadas a partir de um texto só. E pessoas cegas seguem doutrinas nesse sentido. Quebra de maldição, curas por meio de objetos.
Veja, mas se a pessoa tiver um compromisso, uma responsabilidade de fazer uma exegese, extrair aquilo que está no texto, é o assunto que nós trouxemos. Texto e contexto para evitar pretexto. Ela vai entender que aquilo era momento excepcional daquela ocasião. Ela vai entender que aquilo não é um bojo para se tornar doutrina. Então a exegese é muito importante. O que é que as pessoas fazem? Fazem uma exegese, né? Que é tirar um contexto de fora e trazer para dentro, né? Assim, pastor Lucas? Muito bem, é isso mesmo, né? Quero agradecer ao irmão Adailson Braga, né? Mandar um abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Verdade em Foco, né? Como disse bem o cooperador Giliardi, no tema nosso, que foi o segundo tema, texto e contexto para evitar pretexto, nós trouxemos muito bem abordando essa questão, né? E que uma interpretação daquilo, respeitando o que está escrito, respeitando o que está falando ali o texto e não buscando coisas de fora para pôr no texto, isso vai nos levar a uma unidade de fé. É isso, uma unidade de fé. E assim nós evitamos o engano de homens. Agora, quando as pessoas pegam e aceitam trazer para dentro do texto bíblico culturas pagãs, interpretações errôneas, conceitos que estão fora, não estão fundamentados dentro das Escrituras, acontece de transformar a verdade de Deus em mentira e a mentira dos homens em verdade. Ouça o nosso tema, texto e contexto para evitar pretexto, e você vai ver que nós trouxemos isso com bastante, assim, clareza, no sentido de despertar você para a verdade da palavra de Deus. Agora, como prometido, vamos ouvir o áudio sequencial, né? Na verdade era continuidade mesmo, eu vi a diferença de minutos, peço perdão, tá, meu irmão Adailson? Vamos ouvir. Glória a Deus. Continuando, exegese, que é diferente de exegeses. Exegese, eu creio que é quando uma pessoa que vai para a Bíblia, a palavra de Deus, ler algum texto bíblico, aí vai e interpreta particularmente e infiltra neste texto o seu próprio ponto de vista pessoal, a sua interpretação pessoal e particular é colocada naquele texto a fim de defender agora o seu próprio ponto de vista particular, doutrinal e pessoal, ou seja, uma ideia extraída de ideias preconcebidas que ele mesmo tem a respeito daquilo. Ele não permite que a palavra de Deus se explique a si mesmo. É o exegese, aquele que coloca ideias particulares, certo, a respeito daquilo que se lê. Não se deixa a Bíblia em si se interpretar a si mesmo. Verdade. No entanto, é importante nós perguntarmos, temos sido um exegeta fiel ou um exegeta com fins particulares e pessoais? Boa pergunta. Vou fazer uma consideração. Pastor Lucas, irmão, pode ficar à vontade. Meu irmão, é muito sério isso. Meu querido ouvinte, é muito sério. Você sabia que existem doutrinas defendidas com unhas e dentes, sem exegese? Só com o texto. E ali as pessoas ouvem, se maravilham e vira doutrina naquela religiosidade, naquelas pessoas. Irmão, isso é muito sério. E eu vou falar uma aqui, pastor Lucas. A questão das 70 semanas. 70 semanas, que é uma profecia muito importante, que são semanas sequenciais, é por isso que a somatória é 70. Mas hoje, meu querido ouvinte, existe uma exegese dentro desse texto, que divide a profecia entre 69 e uma última semana da profecia colocada ainda para o futuro, saindo do cálculo de 70. Sabe por que isso é muito sério? Quando vem essa interpretação, várias outras linhas de raciocínio são criadas a partir do ponto de vista humano. Foi o que o nosso irmão Adailson acabou de falar. A pessoa colocou o seu próprio entendimento no texto, e hoje muitas outras doutrinas nasceram a partir desse ponto de vista errado. Está vendo como é sofrido, como é tão errado fazer isso? E as pessoas seguem, né? Esperando o anticristo ainda, vão recepcionar Jesus como o anticristo, pastor Lucas. Que coisa séria, né? Fica à vontade, meu irmão.
Infelizmente é isso. O que acontece é que as pessoas não querem ter uma identidade com o povo judeu. Essa é a verdade. Não querem ter uma identidade com o povo judeu. Eles vão encontrar dificuldade para interpretar as profecias. E aí fazem essa confusão com 70 semanas. E muita gente, cooperador Giliar de ouvintes, não consegue entender que a apostasia já manifestou, que o homem do pecado já veio, que toda a confusão religiosa profetizada e trazida para nós pelos nossos irmãos, irmão Paulo, irmão Pedro, profetizou a respeito dos homens trazer essa mudança da verdade, e que a apostasia chegaria, que ela sairia, o engano sairia de dentro da própria igreja de Deus, o irmão João falou isso. Os grupos religiosos não conseguem ver isso, e para eles não se sentir parte desse engano, eles dizem que isso é para o futuro. Então é num futuro que a verdade vai ser mudada, é num futuro que vai vir o anticristo, que vai mudar tudo, é no futuro que vai acontecer a apostasia, é no futuro que o homem do pecado virá. Porque se eles identificaram hoje como isso já é algo acontecido, eles forçadamente terão que acreditar que eles são parte, é triste isso, mas é verdade, desta apostasia. Então deslocaram uma semana para um futuro, fizeram isso ao seu bel prazer, como disse o nosso irmão Adailson Braga, um cooperador de arte já trouxe, eles interpretam do jeito que quer. E é um perigo. E o perigo maior, ouvintes, é que o mundo está sendo preparado para receber o Senhor Jesus Cristo como anticristo. Porque a cristandade espera ir para os céus. Passar 3 anos e meio lá, outros dizem 7, outros dizem que 1000, e depois voltar. E enquanto isso, o anticristo vai governar por um tempo aqui no mundo. E na verdade, as profecias encaminham e direcionam-nos para um governo de Cristo na terra. E aí fizeram isso. Se você quer compreender um pouco mais a respeito disso, mande o seu áudio pedindo para nós os temas relacionados a essa temática, e nós estaremos passando a você alguns estudos da série de profecias que vai te direcionar num caminho melhor. Então a interpretação das 70 semanas, do jeito que a grande maioria da cristandade faz, é simplesmente um remendo fraco que eles estão fazendo numa escatologia que não tem a base bíblica e não vai ter, e muita gente vai se decepcionar com isso. Não podemos deslocar. As 70 semanas é uma profecia cumprida já. Ela é uma profecia cumprida. Amém. Olha só que bênção, meu querido ouvinte. Você está no programa A Luz das Escrituras. Estamos na interação com os nossos ouvintes. A você que entrou agora há pouco, seja bem-vindo. Que bom. O pastor Lucas me deu a oportunidade de comentar. Sim, meu querido, existe uma série, Profecias Bíblicas. E lá tem 2 assuntos maravilhosos que dizem assim, olha, é o 14º programa, as 70 semanas, e o 15º programa, a última semana. Então, depois do programa, quando ali de tarde, eu vou encaminhar esses links para que você possa acompanhar se tiver interesse, tá bom? Tem mais participações aqui, pastor Lucas. Olha que interessante. A Antônia Luzilene, né? Ela diz assim, olha, excelente mensagem. Peço, se possível, o irmão para me enviar o áudio. Amém, Antônia Luzilene. Pode deixar. Nós enviaremos. É um programa de interatividade, né? A irmã pode ficar à vontade para também solicitar os títulos, né? Que nós estamos comentando, tá bom? Nós aqui, vamos lá. Temos a nossa irmã Jaqueline Kaiser que manda um áudio para nós. Vamos ouvir. Comigo aconteceu assim. A irmã Maria Helena e o irmão Pedro, de Gravataí, falavam para mim, porque eles me trouxeram para a igreja, quando ainda estavam na denominação. Então, eu achava que lá estava tudo certo, pois eu queria muito Deus e achava que tinha conhecido Jesus. Então, a partir daí, uma longa caminhada foi adiante. Eu já estava há 16 anos, eu acho, por lá. Mas, de repente, algo me incomodava muito, a questão do sábado. Olha só. E eu questionava o chamado pastor daquela igreja. E ele dizia, não, isso é coisa para os judeus. E eu entrava numa luta muito grande por isso.
Mas então, um determinado dia, eu disse, não, eu sinto que tem algo errado, e eu não estou me sentindo bem lá naquele lugar, e resolvi ir visitar. Era um lugar bem pequenininho, aqui, onde os irmãos moram, e eu fui e comecei a ouvir. E de repente meu Deus, o que aconteceu comigo? Como é que eu estava tão cega? Pois eu dizia, mas que Jesus é esse que a irmã Maria Helena me prega? Se é o mesmo Jesus que ela me pregou quando me levou a primeira vez. Então eu não entendi aquilo de jeito nenhum. Então começaram a se abrir meus olhos de uma maneira que foram esclarecendo o meu entendimento a respeito de todos os assuntos ali mais específicos, né, para te entrar nessa fé verdadeira, né, segundo as Escrituras, realmente. Então, a partir de aí, tem sido, né, uma busca em aprender, e realmente essa programação, e principalmente esse programa, traz realmente muito esclarecimento a respeito das Escrituras. Louvado seja Deus. Olha que testemunho. Pastor Lucas, o sábado é dos judeus, Pastor Lucas. Obrigado, minha irmã, por suas palavras, pelo seu testemunho, que com certeza vai contribuir para o crescimento, né, da fé de outros. E é isso, é uma busca, né? Então a irmã, quando iniciou a caminhada na busca da verdade, queria Deus muito, como a irmã falou, e alcançou, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele guia aqueles que são retos de coração, aqueles que buscam com sinceridade. Tem muita gente ainda que estão na sinceridade do seu coração buscando a verdade, né? Como a irmã, Deus vai iluminar a mente de cada um deles. Mas com respeito ao tema que a irmã tocou, com respeito ao sábado, poucas pessoas sabem que o sábado é um dos 10 mandamentos. Então, se você quer conversar com as pessoas aí fora, você pergunta, e os 10 mandamentos, é para ser obedecido ou não? Aí você vai encontrar as pessoas, seja ela de qual denominação for, que elas vão dizer, os 10 mandamentos sim, é para ser obedecido. Porque elas confundem. Para elas os 10 mandamentos são os 10 mandamentos e a lei é a lei. Então eles separam lei dos 10 mandamentos. E aí eles respondem que sim. E aí quando você coloca a respeito do sábado, eles pulam lá longe. Poucas pessoas sabem que o sábado é um dos 10 mandamentos. Eles acham que o sábado é uma lei dada aos judeus. Porque a cristandade entende, e uma grande maioria entende, que os 10 mandamentos estão ali nas Escrituras para nos orientar. É importante e interessante que a irmã trouxe esse raciocínio quando há sinceridade na pessoa e a lógica guia a pessoa para um pensamento correto. Quando nós trazemos o sábado, as pessoas dizem, é lei de Moisés. Quando nós mostramos que não é lei de Moisés, põe uma pulga atrás da orelha, a pessoa, não é lei de Moisés, não é. Quando nós mostramos que o sábado existia lá no Éden, um mundo perfeito, onde não existia o pecado, mais ainda faz com que as pessoas fiquem pensando mais. Quando nós mostramos que o sábado não está relacionado aos judeus, mas relacionado ao povo de Deus, à humanidade, Adão e Eva aqui, foi a humanidade, Deus deu o sábado para abençoar a vida dos homens. Tanto que o nosso Senhor Jesus afirmou, o sábado foi feito por causa do homem. Foi feito para abençoar a vida do homem. E Satanás não quer que você receba esse presente de Deus. Por quê? Você se conectará com Deus dispersando das suas atividades, focado somente nas coisas de Deus. E com certeza a verdade de Deus vai brilhar em sua mente e em seu coração. Satanás não quer isso. Satanás não está tirando o sábado das pessoas, está desconectando as pessoas de Deus. E Satanás está conectando as pessoas cada vez mais ao trabalho, ao dia a dia, à labuta, às coisas do dia a dia. As pessoas estão perdendo o contato com Deus. E eu digo, se não fossem as doenças, as enfermidades, as dificuldades, menos pessoas ainda estariam nas igrejas. Então é muito sério. O sábado é uma bênção. Teve um ouvinte aqui, vou trazer aqui, aproveitar para fazer conexão com esse texto, foi a nossa irmã Nanda, DDD 88, ela fala sobre os 10 mandamentos, muitos obedecem, não matarás, não adulterarás, mas é o mesmo Deus que escreveu isso também. Foi o que escreveu a guarda do sábado, é isso, então não mata, não rouba, não adultera, 9 coisas, 9 mandamentos dos 10, as pessoas obedecem. Mas quando chega o sábado, aí o sábado é dos judeus. Então não há verdade nisso, qualquer um percebe
que não há verdade nisso. Louvado seja Deus que Deus tem despertado cada dia e vai despertar mais pessoas. Cada vez mais vai despertar mais e mais pessoas. E aí, cooperador Giliardo, tomando um tempo aqui ainda, mas gostaria de trazer aqui. Na nossa cidade nós fizemos aqui 8.000 pesquisas casa em casa. E apenas 7 pessoas de 8.000 pessoas responderam certo qual é o primeiro dos 10 mandamentos, quem escreveu os 10 mandamentos e se os mandamentos ainda é para ser guardado. E a grande maioria que respondeu errado, os crentes eram o que mais errava. Os crentes que eu digo, os evangélicos, eram os que mais erravam. É triste, mas é a verdade, porque vão por cabeça de homens. Olha só, é isso, meu querido ouvinte. Vamos continuar, estamos aprendendo, estamos interagindo, crescendo na graça e no conhecimento. Também nós temos aqui a nossa irmã Maria Ausélia, que comenta o seguinte: Pai seja convosco, né, sobre a pergunta da doutrina do homem querendo ser dono, né? Eu respondo: a igreja não é do homem, a igreja é de Deus, né? E Jesus quem manda. E o nosso Deus. Só o Senhor pode nos capacitar dentro da casa dele. E o cabeça é Jesus. O homem Jesus autorizou, né, aos homens a ficar frente da obra. O ministério iniciou a partir dele, né, na explicação da irmã. Está correto, conforme nós aprendemos. Devemos buscar capacitação, não é isso, irmã Maria Ausélia? E pregar só a verdade, né? Ela comenta assim, né? Aprender muito com vocês. Eu, quando estava na outra igreja que congreguei, não aprendia o certo, né? A verdade eram muitas pregações contrárias que vinham dos homens, diz a nossa irmã Maria Ausélia, né? Pregações que vinham dos homens e não de Deus. E a gente sentia isso, né? Então, amém, Maria Ausélia. Que bom que a irmã buscou uma fé salvadora, né? A doutrina que resolve de fato o problema no Éden e que não divide as escrituras, mas revela aquilo que ela traz para nós. Obrigado, irmã, pelo seu testemunho aqui para nós. A nossa irmã Jaqueline Nicais que diz assim, olha: e como explicar a questão de muitos que dizem ter formação em teologia, mas divulgarem tão erroneamente a realidade de fato, né? Como? Como é isso, pastor Lucas? Entra aí um problema, né? Existe um lado que querem distância da teologia e tem outros que rotulam a teologia, né? Pastor Lucas, o irmão quer comentar algo? Fica à vontade. Agradeço a irmã, né? Agradeço a participação, né? A pergunta ou o comentário, né? A teologia, toda a formação é interessante para a preparação do homem. Nós não podemos desfazer. Todo o conhecimento é interessante, sim, e buscar formação é importante. Mas eu me lembro que quando jovem ainda, e olha que eu não tinha o entendimento que tenho hoje, graças a Deus. Eu viajei com as pessoas, e uma viagem de 12 horas no ônibus, e dentro do ônibus virou um comentário bastante interessante a respeito da palavra, né? Souberam lá, irmão, pastor, aí faz uma oração para nós pela nossa viagem, convidaram e a gente orou pela viagem. E no caminho todo o tempo nós fomos conversando da palavra. E tinha outros lá que eram dirigentes de igrejas, congregações lá, tinha até pastor também. E eles começaram, depois perguntaram assim para mim: ô irmão, como é que você tem esse entendimento? Qual foi a escola? Qual foi a faculdade que você fez teologia? Falei: minha faculdade, irmão, foi de madrugada, lendo a palavra de Deus, orando, buscando de Deus o conhecimento verdadeiro. A minha faculdade foi essa. Então, a maior faculdade que uma pessoa pode ter é buscar de Deus. Os nossos irmãos, segundo a época e a formação da época, eles eram homens considerados iletrados. Mas eram homens cheios da palavra de Deus, cheios do conhecimento das coisas de Deus. Então não adianta eu ser um homem cheio de letras, mas não ter o discernimento da palavra de Deus. Não adianta. Agora, se eu quero também e posso fazer uma formação, é bom fazer, faça. Não é? Mas buscar a Deus é o mais importante. E além de tudo, ter coragem de mudar de posição. Isso é que precisa. Coragem de mudar de posição quando está errado. Mesmo que a maioria esteja seguindo aquilo, mude. Mude. Alguém me perguntou assim: é só vocês? Esse pouquinho de gente?
que as pessoas consideram um pouquinho diante, porque eles consideram a Igreja de Deus como uma organização paredes. Não é assim, a Igreja de Deus é grande. A Igreja de Deus ela está em muitas partes do mundo, é porque ela tem uma forma diferente de se organizar, que ela é corpo de Cristo, ela não é organização de homens. Então você não vai ver ela assim. Vocês são um pouco... mas você está certo, porque nos dias de Noé, o mundo inteirinho se salvou e 8 pessoas se perderam. Então você está certo. A pessoa diz, pode parar, eu já entendi. Que Deus toque o seu coração, ouvinte. Que você tenha coragem de mudar de posição. É o nosso desejo e a nossa oração constantemente por você. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Irmãos, temos aqui também a participação do nosso Lédio Carlos. Ele manda para nós aqui 2 áudios. Nós vamos ouvir, comentar e na sequência tocaremos ali o segundo. Vamos ouvir. Paz seja convosco, graças a Deus por mais um dia, o começo de uma nova semana. E por poder também a gente estar participando, ouvindo a palavra de Deus através da apresentação dos irmãos deste maravilhoso programa. Tem sido assim, graças a Deus, de aprendizado, de crescimento, de mais e mais esperança nas nossas vidas. Eu observo que seguidamente as pessoas participam, uns perguntam, outros interagem, né? E graças a Deus, todos nós vamos ganhando um pouco mais com isso, um pouco mais de esperança, um pouco mais de esclarecimento e um pouco mais de certeza nos ensinamentos dos profetas e depois de Jesus Cristo. Foi falado a respeito da simplicidade. Às vezes, mas como pode, né? Alguém fez o comentário, o irmão conversou com o irmão Lucas, e o ministro Lucas então conversa com essa pessoa a respeito. É assim mesmo, a gente às vezes se para a pensar, como pode ser a igreja, a única, a grande, a poderosa igreja de Deus, poderosa no sentido de ter a presença, a companhia e o poder de Deus e o amparo do Senhor Deus de Israel. E ao mesmo tempo, parece tão simples, tão discreta, tão humilde. Que bom que é assim. Humilde, simples, mas que tem a verdade. É portadora do verdadeiro evangelho. O evangelho da salvação, as boas novas que tanto o Senhor se empenhou em anunciar, né? Que nós possamos ter este esclarecimento. E nós só vamos conseguir este esclarecimento, esse entendimento pleno, quando buscar verdadeiramente a Deus. Quando nos prostrar nas Escrituras e buscar o ensinamento, o esclarecimento da parte do Deus eterno. E assim Ele vai nos dando mais e mais sabedoria e entendimento, vai esclarecendo todo esse embaraço, todo esse envolvimento, e a nossa vida vai ficando cada vez mais liberta, mais livre, e vai esclarecendo as nossas vidas, esclarecendo cada ponto, porque assim é, como disse o Senhor, através do seu servo. É assim a caminhada, é assim a vereda, é assim essa nossa luta em direção ao reino. Vai esclarecendo um pouco mais a cada dia, mais e mais. Essa é a vereda do justo, até que seja dia perfeito, até que seja esclarecido perfeitamente nas nossas vidas o projeto de salvação do nosso Deus para com todos os seus filhos. Um abraço. Amém. Então, nós temos um áudio sequencial. Queria pontuar uma coisa importante. O que seríamos de nós sem a presença de Deus, irmãos? Os homens se enchem de si. Mas isso não é virtuoso. A virtude não vem daí. A virtude vem de Deus. Então, no momento em que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, nós temos que esvaziarmos de nós mesmos. E Deus é que dá a sabedoria. E o conhecimento que nós adquirimos, de fato, é só para complementar o precioso que Deus já nos deu, que é o Espírito Santo e o conhecimento vindo da verdade. Isso é muito importante. O que foi citado aqui pelo nosso irmão Lédio Carlos, né? A simplicidade, a humildade, de fato é deixar Deus agir, é tirarmos o eu e deixar que o nosso Deus habite em nós, né? Isso é muito importante para uma fé salvadora, né? Pastor Lucas, o irmão quer pontuar algo e assim nós ouviremos na sequência. Me lembrei aqui das palavras, né, do irmão Paulo, né, em 2 Coríntios 4,
do verso 6 ao 7, quando o irmão Giliardi falava, quando o irmão Lédio falava, um abraço meu irmão Lédio, que o eterno Deus te abençoe, o irmão Paulo diz assim, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É isso. É diferente de outros lugares, onde o pastor tem que aparecer, onde o ministro tem que aparecer, onde o templo tem que aparecer, onde as pessoas têm que se parecer a algo. Na igreja de Deus é diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Muito diferente. E é isso. A glória é de Deus e não nossa. Louvado seja Deus. Para pontuar, eu ia citar, Pastor Lucas, essa palavra de vaso de barro. É assim mesmo, é o Espírito Santo, né? Vamos continuar aqui o áudio do nosso irmão. Mesmo segmento, nessa linha, né, de pensamento, o que acontece? Nós somos aconselhados pelo próprio Senhor Jesus Cristo a não nos preocupar com a aparência. Não dar valor, importância maior com aquilo que é palpável, né, que é percebível, que qualquer um pode ver. Ou seja, aquilo que é exterior, aquilo que é grandioso, glorioso, poderoso aos olhos dos homens naturais, das pessoas naturais, que qualquer um pode contemplar e que é palpável. Isto não é exatamente o ensinamento do Senhor. Quando que o ensinamento do Senhor é que a nossa busca deve ser pelo que há de mais sagrado, intenso, puro, verdadeiro. Até o ensinamento do mandamento do Senhor é amar, buscar, servir a Deus, conhecer a Deus, ou seja, se entregar de todo o coração. Não com parte do coração, mas de todo o coração. De toda a alma, de toda a verdade, de todo o pensamento, enfim. Isso é uma entrega. Isso é um desejo de conhecer mais e mais o Senhor e a vontade do Senhor. E sendo assim, e conhecendo o Senhor, então ele compreende, passa a compreender maravilhosamente, milagrosamente, que o Senhor revela a ele, ao seu filho e a seus filhos, o que realmente é importante, e o que é extraordinário, o que é grande e poderoso. E por isso que Jesus, então, nos ensina, adverte e aconselha a buscar primeiro o reino de Deus, ou buscar a recompensa de Deus e toda a sua justiça. Toda a sua justiça. E as outras coisas básicas, necessárias, ele acrescenta. Fez comparações, é claro, e afirma e acrescenta. Mas é para aquele que se entrega, se envolve e busca e deseja fazer uma viagem ao lado do Senhor através das Escrituras Sagradas. Esse sim é esclarecido. E para este, o mais importante passa a ser o que ele entende do Senhor pelas Escrituras, e não aquilo que é palpável aos olhos humanos. Louvado seja Deus, graças a Deus. Olha, meu querido ouvinte, você está no programa À Luz das Escrituras. Estamos crescendo na graça e no conhecimento. Nosso Deus, né, trazendo para nós as riquezas espirituais, que é o maior tesouro, né, que preenche os nossos corações. Graças ao bom Deus. Então vamos continuar, que coisa boa. Olha, eu vou ler aqui rapidamente algumas participações e vou passar para o pastor Lucas, né, para o irmão comentar e também trazer uma participação, né, de alguém ali, graças a Deus. Olha, a Maria Helena chega para nós e diz, muito boa essa reflexão, porque isso é o que fazem. Lêem a palavra e inventam outra coisa e assim falam para a igreja, como se eles receberam a interpretação da palavra, enquanto que sabemos que a palavra já está interpretada. Verdade, irmã Maria Helena, é texto sobre texto, texto com contexto, né? E assim, quando o texto é isolado, né?
ele vira pretexto. É isso, meu querido. Obrigado pela sua participação. A Kátia Rodrigues também está participando conosco. Ela diz: Pastor convosco, estou na escuta em nome de Jesus. E ela pede o áudio. Ela pede ali o áudio porque chegou atrasada e quer ouvir tudo. Tá bom. Graças a Deus. Lembrando que nós temos a nossa reexibição, tá, irmãos? É todas as terças, né? Às 10h30 aqui na Rádio Encontro com Deus. Vamos ouvir. Eu agradeço a Deus porque Ele é maravilhoso. Porque as pessoas, elas interpretam tudo errado. Elas Infelizmente. dão um entendimento de coisas que elas tiram da cabeça delas e acham que é aquilo ali, quando na verdade não é. E é muito importante mesmo a gente estar lendo as escrituras, mas estar acompanhando essa programação para poder compreender realmente, de fato, o que realmente está escrito. Com certeza, irmã Jaqueline Kaiser. Obrigado mais uma vez, irmã, pela sua participação e pontuação. É isso mesmo. Temos que não ir além do que está escrito. Falou o nosso irmão Paulo, né? Não podemos ir além do que está escrito. Pastor Lucas Marcolino, meu irmão e amigo, convido você novamente para pontuar e para trazer aí também alguma participação. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Irmãos, a hora já vai voando, né? Eu estou aqui com o irmão Valdecir, meu batismo recentemente, 23 anos na Congregação Cristã do Brasil, né? E aí, ele sempre fala, né? Se for olhar para a glória, né? Que ele via, as coisas que ele via, assim, desde o templo, orquestra, aquela coisa, né? Aquele arde, aquela coisa, ele não tinha tomado a decisão, mas ele tomou a decisão. Então vamos ouvir uma palavrinha da parte dele, para os ouvintes terem um pouco de conhecimento a respeito do caminho que ele percorreu. A paz seja convosco, irmão Geliardi. Primeiramente, tenho a satisfação de estar neste momento participando, uma partinha que Deus deu para falar. Amém. E estou muito contente de estar hospedado a casa do irmão Lucas, né? Me hospedou com amor, com a esposa e família. E não tem como expressar. Se foi pelo que eu estava lá na congregação, embora a gente tenha um amor, pega o amor pela irmandade muito grande, fui em muitas missões. Mas, na verdade, eu tive uma revelação uns 10 anos atrás, ou mais um pouquinho, e isso mostrou que ele ia ser muito forte. Foi na hora que Deus preparou na casa do pai dele lá em Sumaré, e ele estava lá visitando o pai dele. E ele mostrou para mim a mensagem, e na hora que mostrou a mensagem, fosse uma marretada bem no meio da cabeça, perdi totalmente a direção. É uma mensagem muito forte. E depois desse dia, Deus começou a trabalhar, dar muita revelação. E comecei a conversar com os irmãos, questionar sobre isso. E nenhum dos irmãos, pegava os irmãos mais que tinham conhecimento, ficava todos sem saída. Aí só começou a mostrar aqui que adianta tanta glória, tanta coisa, porque é uma glória boa em parte, os dons, os hinos, alegria, uma visita, mas quando fala da verdade, não tem verdade a maioria, tudo enganado por muitas coisas, conversar com muitas pessoas. O que Deus dá valor é a palavra dele, passará o céu e a terra. A minha palavra não é de passar. Então Deus é o Deus zeloso da sua palavra. Então isso estou muito contente. Eu queria fazer milagre, tanta coisa, até da parte de Deus, mas não tem a verdade. É a verdade que liberta. Muitos poucos cristãos vai por essa parte e está no sistema, e para sair tem que ter muita sede da verdade. Eu estou aqui muito contente com a misericórdia de Deus, e jamais aquele que Deus acha graça e está na sua palavra, e está no fundamento da palavra, é Deus que alicerça nós, porque Deus zela por aqueles que falam da palavra verdadeira. Estou muito contente. Quem sabe um dia nós vamos se encontrar, um dia na visita, ou qualquer coisa. Estou muito contente que a paz, né, do Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração para sempre. Muito bem, irmão Valdecir, obrigado pela sua participação. Irmão Giliardi, eu vou pôr o fone de ouvido aqui para ele ouvir o irmão aqui, se quiser conversar um pouquinho com ele. Irmão Valdecir, eu me emocionei, irmão. Me emocionei, porque é maravilhoso, irmão. A sinceridade e essa palavra da verdade que nos alcançou, né, meu irmão? Eu fico muito feliz, lisonjeado com esse testemunho. Que Deus possa nos abençoar, né, irmão? É isso, meu querido ouvinte, irmão Valdecir, pastor Lucas. Eu fico muito feliz de alcançarmos sorte nesse ministério, né? Então, meu irmão, seja muito bem-vindo. Louvado seja Deus pela tua vida, pelo teu testemunho. E, de fato, me emocionei, porque não a nós, né? Somente ao Senhor dar glória e a sua verdade, a sua escritura. Nós devemos dizer assim, né? Essa misericórdia nos alcançou, né, meu irmão? Graças a Deus. Amém. Amém.
Então, irmão, estou muito contente mesmo e tenho certeza que Deus nos chamou, não só o irmão, como o irmão Lucas, eu nesse caminho, porque mais se olhar pelo olho carnal, nossa, esse povo some pelo povo da conversão. Não dá nem para começar. Mas, irmão, o que é a verdade, irmão, quando ela entra, é como um exército, irmão. Poucos soldados vencem milhões e milhões, irmão. Aonde entra a palavra. E essa mensagem eu tenho certeza, irmão. Tudo é o tempo de Deus, ela vai esparramar em muitos lugares. Muitos lugares que não acham que não vai chegar o Evangelho. Porque Deus não é mentiroso, irmão. Estou muito contente e que nós pega a nossa espada da bainha e nós fala a verdade, tudo no amor, na humildade, sem deixar o espírito de grandeza tomar nós. Eu sei que o irmão não tem, nem o irmão aqui, nem nós. Mas a verdade tem que falar. Quando fala a verdade, irmão, meu Deus do céu, é como o sabão de lavadeiro, o sabão que não tem nada que não tira, irmão. Como limpa tudo o engano, a falsidade. E Deus se agrada muito, irmão, da verdade, porque o próprio Espírito de Deus é a verdade. Estou muito contente, irmão, muito contente mesmo de alma, irmão. Eu agradeço a Deus, irmão, que a paz seja contigo, irmão. Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmão Valdeci, que Deus possa abençoar, né? E aí vem aquele texto, pastor Lucas. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, né? É maravilhoso. Está escrito ali em Coríntios pelo nosso irmão Paulo, né? Louvado seja Deus. É isso, né? Os anos vão passando, a verdade vai falando e aqueles que são sinceros vão ouvindo, né? A irmã Maria da Soledade ouvia o programa muitas vezes, né? Quantas pessoas ouviam o programa A Luz das Escrituras pela rádio baiana e tomaram decisões em outros cantos, que a gente tem testemunho, olha, agora eu sou um crente, louvado seja Deus, e ficaram alegres, e foram-se embora. E dali um tempo alguém volta, não, aqui não está certo, vai voltando, Deus vai tocando, vai falando, vai falando, vai falando, e as pessoas vão voltando. Foi o caso da irmã Alexandre, da irmã Maria da Soledade, a família, né, que Deus foi tocando, e perderam o contato com a gente, e o inimigo também trabalha. Eu tinha um celular onde era o número meu, que eu tinha contato com todas as pessoas, e perdemos esse número de um jeito tão espantoso assim, uma obra do maligno mesmo, né? E Deus providencia meios e condições e as coisas vão acontecendo. Eu tenho certeza, como disse o irmão Valdecir aqui, tudo depende de nós, irmãos. Se nós irmos à frente, levarmos e tirarmos tempo para as coisas de Deus, com certeza essa palavra chegará a muitos e muitos corações. O que nós não podemos fazer é postergar as coisas de Deus para depois. Eu vejo, infelizmente, no nosso meio, nas congregações da Igreja de Deus, eu vejo que as pessoas estão deixando o inimigo embaraçar os seus passos. Estão embaraçados com as coisas desse mundo e o tempo está passando. Satanás fez isso com Israel, está fazendo isso com o povo de Deus hoje nos nossos dias e com certeza ele tem tirado proveito. Fica aqui para nós esse despertamento. Vamos dar tempo, ocuparmos tempo nas coisas de Deus e desprendermos desse embaraço que o inimigo colocou e que nós possamos estar em pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Mas que os cuidados da vida e os embaraços desse mundo não venham nos embaraçar e dificultar a palavra de Deus chegar mais distante a mais corações. Quero agradecer a participação de cada ouvinte. Para nós é uma alegria ouvir de vocês a participação de cada um. Eu louvo a Deus por tudo. Meus queridos, o tempo vai passando e agora eu quero concluir, tá bom? Pastor Lucas, meu irmão, conclusão e assim encaminharemos para a finalização do programa. Fique à vontade, meu irmão. Mais uma vez eu quero ser grato a Deus pela oportunidade que nos concedeu de estarmos participando, ouvindo a participação de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo, né? Para nós é uma alegria estarmos aqui todo o primeiro dia da semana, os primeiros dias da semana, nas primeiras horas. E agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade. Vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus por tudo que tem concedido a nós. E assim eu quero convidar o meu irmão Giliardi a estar finalizando com a oração final. Então a paz seja convosco, a paz seja contigo, meu irmão Giliardi. Que o Eterno Deus dê a nós uma semana de bênção e de paz, em nome de Jesus o Cristo. Amém, pastor Lucas. Também faço suas palavras a mim, a você, a toda a sua família, a congregação em Bom Jesus da Lapa, os nossos irmãos e amigos. Um abraço a todos e a nossa toda a audiência. Convido você agora para nós orarmos. Em nome de Jesus, vamos orar. Soberano e bendito Deus, Pai de infinita graça e Deus de grande misericórdia,
Mais uma vez, Eterno, nós aprendemos mais de Ti, ouvindo, Senhor, testemunho, lendo relatos, compreendendo o Teu agir de uma forma tão poderosa em nossa vida, por meio do conhecimento da verdade. Queremos agradecer, Senhor Deus, por este momento ao qual nós estivemos juntos, que nos fortaleceu, que nos edificou, entendendo, Senhor, que devemos buscar sempre o fato, que devemos buscar a exegese, ou seja, aprofundar aquilo que o Senhor quer falar, quer revelar, nos aproximarmos de fazermos sempre a Tua vontade, Senhor Deus, de buscarmos o conhecimento do Senhor, de buscarmos se fortalecer no Senhor e na força do Seu poder. Altíssimo, que a cada dia que mais passa, nós vemos a iniquidade se multiplicando por causa do amor esfriando. Mas, Senhor Deus, nos fortalece, Senhor Deus, com a Tua mão, nos abençoa e faz com que essa verdade esteja sempre em nosso coração. Que nós venhamos nos dedicar, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade, para manifestar uma fé salvadora, para manifestar a verdade do Evangelho, um Evangelho autêntico, puro, vindo, Senhor Deus, da igreja primitiva, seguindo o DNA correto. E há aqueles que têm, Senhor Deus, em um momento dúvida, que às vezes titubeiam em dois pensamentos, que em nome de Jesus o Senhor possa alcançá-los por meio, Senhor Deus, da Tua palavra que é pregada, e o Espírito Santo, o Teu poder, possa converter essa pessoa da justiça, do juízo e do pecado. Que mais e mais pessoas possam compreender o quão distantes estão. Mas, Senhor Deus, que a Tua palavra é a palavra da salvação, que por meio de Jesus Cristo essas pessoas podem alcançar esse conhecimento que traz a verdade, que traz a aproximação ao Deus verdadeiro e ao Evangelho que de fato salva. Sim, Senhor Deus, alcance essas vidas e abençoa aquelas que em um momento, Senhor Deus, te pedem oração por uma porta aberta, por uma cura, que o Senhor tenha misericórdia e em nome de Jesus possa alcançar essas vidas. Sim, Senhor Deus, é isso que nós pedimos. Que a rádio Encontro com Deus, o programa A Luz das Escrituras possa alcançar mais e mais vidas e a rádio Encontro com Deus possa cumprir o ID de Jesus pronto, Senhor Deus, para que essa mensagem sempre esteja nos corações, sendo uma mensagem que cura, que edifica, que não é somente palavra, mas também poder. São essas as coisas, Senhor Deus, que nós pedimos e pedimos um pouco mais. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Todas essas coisas nós pedimos em nome de Jesus e já Te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus.